Tem que beber olhando nos olhos, hein? Olhando nos olhos. Vamos lá. Ó. Olhar nos olhos. Ai, que delícia. Ai, que E bom. ela quer começar cantando. Oi, gente! Cantando ou bebendo, Michelle? Não, eu cantei, minha filha. Deu uma você palhinha que você cantou? nem viu. A gente bebe, canta, dança e tamo aqui levantar. Sobre Michelle isso. cantando. Gente, sejam bem-vindos, bem-vindos aqui ao Pod Together, começando mais um programa pra vocês. E hoje a gente só traz gente muito legal, né, amiga? Muito. Gente muito bacana que compartilha as histórias assim. Gente que muito... a gente admira. Né? Sempre. E a gente tem dado muita sorte. A gente vem falando isso hoje, inclusive, né? Da galera que Demais. tem vindo. Que são pessoas que a gente admira, que a gente queria muito que tivesse aqui. E quando aceitam... E essa hoje eu já vou marcar assim pra vida, porque agora eu quero ficar perto dela, porque ela é gente boa pra caramba, gente. A gente tá forçando a amizade. Eu sou dessas que eu forço a amizade mesmo. Vamos revelar aqui agora. Maria Joana! Obrigada! Gente! Muito feliz de estar aqui, A gente gente. também tá muito feliz de te receber. Atriz maravilhosa, dança. Aliás, antes da gente entrar aqui no nosso tema, eu quero saber o seguinte. Você quase ganhou a dança, não foi isso, Mar? Não, ela ganhou, não. Não, Eu jurava que ela tinha ganho. Depois eu entrei e falei, ué, a Maria Então, não ganhou. a gente fez... Eu fiz o Tudo errado. Eu Ah, não. fiz o Dança dos Tudo Famosos errado em mesmo. 2017. Aí ganhei. Ganhou! Ah, então eu tô louca. Aí agora teve o Super Dança dos Famosos, foi ano Ah. passado. Que aí eu quebrei a perna, eu quebrei a tíbia verdade. na semifinal. Então isso foi agora, nesse segundo. Você participou Foi. 2 vezes. Foi. Eu falei, eu não tô Sim, louca, não, ela ela ganhou esse ganhou. programa. É, gente, agora já deu, né? Eu acho que de programa, eu acho que a gente já tá bom, né, minha linda? Muito obrigada. Próximo bloco. Foi. Próximo passo. Próximo assunto. Gente, tô muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast. Na verdade, eu tava até muito interessada em participar do podcast e ver como que é. Porque eu acho que. É o seu primeiro? É o meu primeiro. E eu vou confessar uma coisa: o de vocês foi o primeiro que eu assisti. Ai, que delícia. Primeiro Você nunca assistiu eu um podcast nunca de tinha ninguém. assistido o podcast. É mesmo, O Ana? primeiro foi de vocês. E eu amei, ainda Não, mais falando se de você relacionamento. veio pra cá, meu amor, porque geralmente o povo, a gente começa a falar, povo, ai meu Deus, trancaram a porta, eu quero ir embora. É muito E Maria legal. Joana, na mesma hora que eu falei, ela falou, Mi, bora pro teu pódio. Eu falei, cara, maravilhosa, gente, sério. Não, Topou da vocês- mesma hora pra estar aqui com a gente. E relacionamentos, né, Mar? É uma coisa que a gente entende. Bate aqui que eu fico feliz, Eu Sueli. fiquei chocada Hoje. com o tempo que ela tem de relacionamento, gente. Eu não sabia disso. Olha quem Chocada. fala. Fala pra galera, quanto tempo você tem de relacionamento, dona Maria Joana? 14, gente! Ah. 14. Olha, desde eu vou que eu me te retirar. conheço... Posso ir Não, embora? Agora é aqui. Porque eu sofro nesse programa. Senta solteira que eu sofro, olha, e vai um papo, e vai um papo, e eu falo, meu Deus do céu. E rasga a eu tô- calcinha daqui. Não, amiga, a gente fica só pegando também os negócios, as modernidades, pra gente estar Pra dando uma gente implementada. Mas é o que eu tô fazendo. gente. Ah. É um aprendendo com o outro, Entendi. entendeu? A solteira com a casada, com aquele... Exato. Todo Você acha mundo que eu não junto. cheguei em casa falando, rasga minha calcinha? Rasga agora minha calcinha, por favor, faz isso. Amiga, mas a Amiga. nova, ou a nova... Pode ser nova, amiga. A tem que ser com nova emoção. velha, desde que rasgue a Tamara. Que a gente já não fica mais com tanta nova, assim, com 20 anos de Não, casado, calma. gente, falar em... Posso confessar uma coisa aqui? Só aleatória, nada a ver. Bora. Ninguém mais Cara, aleatório que eu. Na pandemia, eu me dei conta que eu fiquei sem comprar calcinha, né? Porque, tipo, pandemia. Então, tipo, sei lá, quase 2 anos. Aí, quando eu vi, eu falei, gente... As calcinhas tudo E, tipo, bem. eu adoro, né, calcinha, lingerie. Cara, entrei numa loja, juro por Deus, eu saí com uma sacola. Ela falou assim, ela vai doar a calcinha. Eu joguei todas as minhas calcinhas. Ai, maravilhosa. Sério, porque Fernanda, elas já também, quando a estavam gente muito... compra. Gente, eu falei, não, outra pessoa, cara. Outra pessoa. Por que isso? Eu fiquei Ai, muito tempo lingerie sem é uma comprar. delícia, Muito. né? Ai, lingerie Não, é eu uma gosto. delícia. Não, eu E é também bom ficar gosto. renovando, né? É. Principalmente quando a gente é casada, que a gente esquece. É. Quando a gente é solteira, a gente deixa mais. Ah, eu vou comprar Vai calcinha comprar. hoje, que eu tô mal intencionada. Olha, meu Deus, Ela hoje tem! O negócio tá fluindo. Não conta, não vamos contar. Não vamos contar. Mas sabe o que é mais interessante vocês falarem de relacionamento? Porque é um assunto que não tem fim. Se relacionar Não. é aprendizado e é eterno e não tem regra. E eu acho que o Isso ser que eu ia falar. humano, hoje, em pleno século XXI, acho que ele está fazendo questionamentos e se redescobrindo num lugar que a gente não se conhecia. Eu estava batendo um Exatamente. papo com um amigo meu que é homossexual e ele estava falando como os homossexuais estão descobrindo
esse lugar de poder não só se assumir, mas de se relacionar na rua. Também tem De muita ser, né? oferta. E eles falam sobre isso ser. também. E aí eu falei, sabe o que é mais engraçado? A mulher também. Hoje eu tenho amigas que nunca gozaram. Hoje A gente fala muito A gente disso está falando aqui, de Omar. mulher se descobrindo em pleno século XXI. Então, o se relacionar é um novo se relacionar. Porque essa mulher, ela tá se redescobrindo e descobrindo o que é ser mulher, né? A gente Falando fala muito sobre disso, isso, que né? esse autoconhecimento a gente não tinha lá atrás. Não tinha. Por isso que é bom, assim, eu dentro de um relacionamento, eu passei por diversas fases. Eu passei da fase lá atrás, que eu Total. achava que era incrível, e hoje eu entendo que é incrível. Porque hoje eu me conheço. É muito diferente, assim. O nosso sexo hoje é, assim, O meu também. E eu infinitamente- falo isso, Não é? cara. E as pessoas, assim, às vezes elas demoram pra entender. Tipo assim, às vezes falam, ai, tá bom, Maria. Não é. É porque, assim, eu me Cara, descobri é também, entendeu? E a é pessoa importante. também. É. E aí a intimidade fica num lugar que você não tá querendo mostrar nada, Nada. É sabe? isso, É isso. diferente. Não que o outro não seja interessante da outra forma, não. Você mas teve é que outras essa... experiências antes do B? Ou ele foi seu primeiro namorado? Não, tive 3 namorados. Namorados Namorados longos, é. Ah, então é. você teve experiência bom. Tive. Gente, como Diferente assim? de mim. 14 anos de relacionamento e teve pois outros cara, relacionamentos olha longos. só, eu É de namorei, namorar, né, eu comecei a Bárbara? namorar nova, eu comecei a namorar com 15 pra 16. Ah, ela começou a namorar novinha. Eu comecei a namorar novinha, assim. E sempre gostou de namorar, então? Sempre, mas assim, eu vou te falar, a minha adolescência, pela carioca. Mentira. Mas era assim, de segunda a segunda. Começava no Baixo Gabi. É mesmo? Carnaval. Pegadora. Era bloco 8 horas da manhã e só terminava 3 horas da manhã. Era então, desse assim, nível. eu zoei muito. Eu fiz Você namorou, mas você se divertia, não era aquela muito. coisa namorava e me prendia por Não, conta disso. não. Tinha Até por... isso, né? Uma fase que a galera saía em bloco Muito. e competia com as amigas, tipo, ai, beijei X. Então, eu rolava nunca isso. fui de. Eu acho que o máximo que eu já beijei numa noite. Ou eu menti que foi 2, isso nunca aconteceu, ou foi só 2. Você Juro. acreditou nessa mentira, Acreditei né? que vai, amiga. Tem uma certa fase que assim, eu já fui a última a beijar na boca. Eu era a única bebê Eu do sei. rolê. Cara, eu lembro do meu primeiro beijo. Cara, eu suava. Meu Deus, amiga, Quantos pelo amor de anos? Deus. 12. Eu também dei meu primeiro beijo. Matinê. Linda. E matinê eu disputava beijo. Eu Sério? disputava, eu o quê? Com 13, 14. Disputava não, como assim? Não, 14 anos, assim, 15 Conte eu mais tava sobre isso. lá. Mas disputava como Disputava assim? Com as amigas? quem beijava mais. quem dava um beijava selinho mais. aqui, dava um selinho aqui, dava um selinho ali, eu disputava. Isso, É, gostosona de bom mas sucesso. Mas aí, gente, alguma historinha assim, eu tenho que Tem que ter, né? Minha gente. Se não, calma, deixa ela. história, Deixa ela E ela faz. ganhou, tá? Eu Todas tenho as competições. Eu tenho orgulho Ganhou. de contar que eu Ganhou, amiga, porque tu era gata. Tu é gata, mas Não, sempre amiga, foi é muito musa. linda. O tempo vai fazendo melhor. Não sei vocês, se vocês acham, porque eu olho as minhas fotos e eu falo, o tempo fez bem pra mim. Gente, Amiga, pelo amor. Eu não nem me reconheço. Você não tá entendendo que sou eu lá atrás. Não, eu Não, você também tem que me melhorei. ver. Não, Michelle, mas você sempre foi gata. Não, amiga. Queremos fotos. Tem como cortar e botar as fotos aqui depois? Como é Assim, isso? Queremos fotos. Mas Eu queria Queremos. que ia ser Paquita Hoje. feia. Hã? Não Você tinha queria ser como- Paquita? Não, Eu? ela. Você queria ser ela Paquita? quase foi Eu quase Paquita. fui eu tenho o título de ex-quase Paquita Negra da Xuxa. É, desse jeito. Amiga, mentira! Eu fiquei entre as 20 na época, mas aí deu aquela repercussão. porque Vocês naquela perderam, tá? Sorry. época- Só É. isso que eu tenho pra falar. Cara, que Xuxa, dá maravilhoso. tempo. Xuxa, por favor. Mas eu comecei nova, eu comecei a trabalhar com 14 pra 15. Então, com 15 anos, eu saía muito, assim. Eu era sempre muito responsável. Desde nova, assim, na verdade, eu fui meio... Eu gostava muito de ter o controle, sabe, da situação. Isso que eu ia te sempre. perguntar, como é que você era com as suas relações. Eu gosto. Não na relação, eu gosto. Cara, eu sou leonina. vida. Então todo mundo tem tu essa é impressão, leonina. assim, de fato. Eu sou aquela que resolvo. Assim, o que tipo. Aconteceu um problema. Tá tudo bem. Calma. Tá tudo certo. Vamos- Vambora. Vamos. Eu não sou uma pessoa de crise, entendeu? Sim. Então eu não invento problema, eu não gosto de discutir, eu gosto de Você resolver. resolve. Ai, que maravilhosa. E Prática. Tem coisas do leonino que eu acho que eu não tenho tanto, que eu tenho mais do meu ascendente, que é taurino, entendeu? Ah, eu sou de touro. Então, tem mais esse lado. Mas, de fato, eu gosto mais de conversar, eu não gosto muito de discutir. Então, sei lá, eu comecei muito nova, aí, eu não sei, de Você alguma já maneira eu atuava? vivi... Comecei a atuar com 12. Nossa,
Nossa, você começou criança. Eu comecei muito nova, não assim. sabia. Eu comecei nova, eu comecei a atuar num grupo amador de teatro, já remunerado. Remunerado é Não, real. a gente entendeu, tá tudo bem. Deixa eu explicar, Pagava gente. um Era ônibus, 0,222. Meu Deus do céu. Ainda permanecemos assim, mas... Próximo bloco. Próximo bloco é muito bom. Vou pegar isso aqui, tá? Meu pai, Próximo fica, bloco. fica. Mas ainda assim, eu comecei nova. Então, de alguma maneira, o se relacionar também, pra minha mãe, ela conseguia, assim, deixar, né, eu Sim, namorar e tal. saber que você era responsável. Então, eu comecei a namorar muito nova. Então, meu primeiro namorado, eu fiquei, sei lá, 1 ano e meio. Aí depois terminei. Primeiro, muito bom. Mas como é que era essa comunicação com sua mãe em relação à vida sexual? Tudo, eu falava Tá tudo. vendo? Minha Que mãe, bom, eu não tinha assim... isso. Não, amiga. Mas é bocuda, né? Tô te conhecendo Não, agora. mas Carla, desculpa, sua amiga é bocuda, Sou. maravilhosa. Cara, sou. Não, mas amo, Sou. amo. Cara, tipo, eu falei pra minha legal. mãe... Eu lembro de eu perguntando pra minha mãe isso. Eu Que lembro. idade? Eu gosto de saber da idade. Que Eu pergunta tinha essas- isso, 15 para 16, Ah, já porque é. eu acho que eu já tinha perdido a Já tinha virgindade. Eu acho que eu namorava meu namorado nessa época. E eu acho que deve ter rolado algum papo de alguma coisa. sexo anal, alguma coisa assim. Eu fui perguntar você pra minha... Não fiz sexo anal com essa Aham, idade. mas foi perguntar. Mas eu fui perguntar pra minha mãe. E eu lembro da minha mãe falando assim... Minha filha, quando a gente tá casada, muitas vezes a gente faz coisas que às vezes a gente nem tem tanto prazer, mas ali no contexto a gente acaba sentindo prazer, porque E o outro acontece. sente prazer. E acontece. Ai, tudo que certo. mãe maravilhosa! Ai, então, assim, eu tinha É esse tão papo. bom esse papo. Quando eu perdi a virgindade, no dia seguinte tinha a flor, tinha uma... Eu já tomava pílula, né, anticoncepcional, porque eu... Enfim, eu tinha muita cólica, enfim, eu já tomava. Mas aí tinha um anticoncepcional, tinha uma cartinha. Da sua mãe. Da minha mãe. Ela teve esse gente, cuidado. É como Fofo. deve ser, né? É isso que a Como- gente fala. É dessa forma que deve ser. Que E a sua hoje mãe foi acontece mãe muito. jovem? Se não foi com mãe ou com pai, enfim, eu acho que minha mãe me teve com 35, 36. Eu sou a segunda filha não, dela. mas Uma eu também idade fui mãe com muito... 34. Eu também, mas eu digo porque geralmente essa... Né? Quantos anos você tem, Maria Joana? 35, vou fazer 36. Então, a média aí da gente. Então, A média aí da gente. a média da gente é terceira idade. Mas vamos... Ei, Gente, vamos, já chegamos, tá? próximo Vamos bloco. também, próximo bloco. Próxima pegou a Alan. Ih, Michelle, pegou um negócio ali. Aqui, ó. O que tá acontecendo com a Michelle hoje? Maria Joana, Eu sou Scooby, né? Daqui a pouco, do nada, me para aquilo. Tá? Caramba, eu amo, gente. Gente, Imagina Bernardo. aqui o Scooby aqui. E aí, Bernardo também, O assim. convidado tá falando, Eu tô, Aí daqui a pouco eu fiz uma pergunta. A amiga acabou de falar, eu falei, Não, outra gravação eu falei assim: ai, dia 15 tem porra do Suel. Aí ela, a porra do Suel? Para, Suelen? Tá falando porra dos outros? Eu falei, não. Não, porque ela é muito Pôr intensa, do ela- sol, pôr do sol, pôr do Suel. Eu te juro, ela é intensa e sai falando. mentira. Aí eu falei, Xingando vou os pra ela outros. mandar um porra do Suel pra mim. Xingando o daria, artista. né? Aí eu falei, não, agora eu falei, amiga, porra do Suel. Ela recebeu um chute na canela que tá roxa até hoje. Eu falei, não, Michelle, pôr do sol, Ai, sabe? gente, para. Terrível. Ai, não, mas hoje ela tá rápida. Não, para. Rápida, próximo Tá muito bloco. mudada, hein? Terceira Próximo idade, a gente tava bloco. falando. É Próximo. Gente, eu tô amando. Viu, Michelle? Mas você falou uma coisa, sim, as mães devem... não só mãe, quando eu falo pai, é porque hoje eu vejo o educador, né? eu vejo o meu irmão num lugar muito único, que eu não vejo a maioria dos homens estarem. E eu acho também muito que, por conta da família, e muito também porque eu acho que, de alguma maneira, o mundo hoje está diferente. Sim. Então, o homem também está vendo que não existe o papel da mãe e o papel do pai pai. dividido como a mãe tem essa função e o pai tem essa função. isso. Quando um não pode exercer, o outro O outro compensa. exerce. E É tudo dessa certo. forma. Então, eu vejo que sim, ou o pai tem essa função, mas a minha mãe sempre teve esse olhar, porque a minha irmã é mais velha, minha irmã é lésbica. Então, desde muito nova, minha mãe sempre foi muito atenta. E muito aberta a tudo que vocês e traziam muito. de informação para ela. Porque o que acontece é que as Sempre. mães, elas se bloqueiam com as informações que os filhos chegam. É porque elas também Elas não ficam tiveram duras. as Exatamente. vezes, não sabem né? como Não dá. agir. É o que eu falo, não É. tem como falar com a minha mãe. Ela não teve orientação de nada. Ela não ia passar isso pra mim porque ela não tinha. É E era isso. realmente um tabu absurdo, né? A Sim. gente sabe. E é ruim, porque você fica privado de conhecer coisas que você deveria conhecer dentro de casa. É. Né? Muitas Até das porque vezes quando o a homem. gente, quando
o adolescente vai fazer, ele vai fazer e os pais não vão saber. Não vão nem Sim, saber. Se você não Sim, tiver, se você com não certeza. orientar, é pior. Como a própria Nani People tava falando pra gente, às vezes o pai dela repreendia a ela e a mãe sabe? Sim. Por apoiar, às Sim. vezes, É muito o filho. difícil, assim, a gente volta naquele lugar que a gente estava falando também da mulher, assim, é muito difícil para a mulher hoje, ainda mais também como mãe. Ainda é. Eu vejo muitas mães tendo esse olhar com os filhos, mas por conta do relacionamento, do casamento abusivo, machista, elas não conseguirem. Enfim, a gente tá mudando, graças a Deus. Eu acho que os Bastante, jovens graças a Deus. estão vindo também com outra cabeça, mas eu acho que, sem dúvida, o diálogo tem que ter. Comunicação em tudo, principalmente no relacionamento. O falar Você é isso da aqui. comunicação no relacionamento? Muito, é disso que eu estava falando. Eu não sou de discutir, mas eu penso assim. Eu falo isso muito com o B. Eu falo, amor, não existe certo e errado. Porque, assim, se eu Também sair concordo. como certa e você ainda não entendeu, pra mim não adiantou de nada. E cada um tem a sua realidade. Eu tatuei isso, eu escrevi isso. Você tem a sua realidade, o seu ponto de vista. Eu tô falando A, você tá falando B, e a gente pode estar falando a mesma coisa. Sim. Só que se eu não me colocar no seu lugar e você... Não se a se gente não coloca. vestir um a lente do outro, não Isso vai aí, adiantar. não adianta. Então, eu Perfeito, vejo Marta. várias vezes a gente... Hoje, tendo uma outra comunicação, que você estava falando, assim, de melhorar, mas da gente, às vezes, rodear sempre... não é o mesmo problema, mas a gente vê que ainda ficou alguma coisa e fala assim, eu ainda não entendia. Volta o que você tinha falado, porque, Sim. tipo assim, e não volta uma discussão. Quando um já tá levantando, tipo assim, às vezes Isso o outro fala aí. assim, cara, baixa a bola. Sim, não tô brigando. Então, assim, Quero entender. tá em outro lugar. Porque a comunicação, eu aprendi a me comunicar melhor. O que eu acho que ele acontece também. muito com os casais é falta de comunicação. Não comunica, fica um aqui, outro aqui. É isso que você falou, não existe certo ou errado. Então tá um com a sua razão, o outro com a sua razão. Um não quer entender a razão do outro, fica aqui. Aí quando você guarda, você não coloca, lá, aí só vai dando problema. Porque vai crescendo, vai aqui, ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. E Gente, aí, o óbvio, às vezes, é precisa o que a ser gente vê dito. hoje, que eu falo muito, das relações durarem tão pouco. É, claro. As pessoas casam, a Dani até brincou, né? Falou, quero meu presente de casamento. Gastei uma grana, cadê? Separou. Nem terminei de pagar. Exatamente, como Olha, eu tô não pagando terminei ainda de o pagar o presente. presente. Cadê? Vocês separaram. Uma vez eu falei pra um casal amigo, ó, me indenizem. Ah, não, a gente gasta um dinheiro em vestido, maquiagem, Eu vou não sei o que, fazer uma presente. piada, uma brincadeira Vai. que até eu fiz com essa minha amiga, que é uma das minhas melhores amigas. Eu fui madrinha de casamento e e eles ficaram muito tempo juntos, inclusive, era uma referência de namoro pro nosso grupo de amigas. Continuam amigos e tal, mas eu guardei o chinelo deles. Eu guardei e não usei a Havaianas. Eu era madrinha. Ah, do casamento, do tá. casamento. Eu guardei com o nomezinho deles e guardei e não usei. Então, eu fui usar anos depois. E eles já tinham separado. E fui pra praia com ela. E não tinha me dado conta. Aí, quando ela... Eu falei, amiga, ela... Minha agenda durou mais do que o casamento. Falei, amiga, mas eu guardei o chinelo. Durou mais que o casamento. E que nada, eles ficaram muito tempo juntos. Mas ainda assim, tipo, tem isso, assim. Mas Não foi o isso- caso desse relacionamento, mas sim, hoje... Mas por que você tá acha muito que dura tão volúvel. pouco, assim? Eu acho que falta um pouco de uma maneira em geral no ser humano, a paciência no sentido de... Hoje, se você for perguntar para uma geração um pouco, talvez, meio a nossa, um abaixo, assim, muitas pessoas não sabem que existe a época do morango, a época do kiwi, a época da banana, não sei da qual. Porque ela entra no mercado, tem o tempo inteiro tudo. Então, essa coisa do esperar, essa coisa de você ter paciência, do preparar, do você se preparar para... Não existe mais, eu acho que de uma maneira em geral. Então, quando existe um problema no relacionamento, seja ele qual for, eu acho que as pessoas elas não querem ter o tempo de resolver aquilo, de primeiro aceitar entender aquilo. primeiro, entender, aceitar aquilo. aceitar. E assim, isso é um problema de verdade. Isso é uma coisa que eu tenho que verbalizar com o outro, porque às vezes é uma questão minha. É um problema meu, uma visão minha, que que você eu que precisa tenho que resolver. resolver. Então, tá o tempo acontece todo, eu muito. acho que um projetando no outro e não querendo ter essa paciência de construir algo. Eu acho que as pessoas talvez estão esperando Eu que a acho- vida vai se eu- construir, não é exatamente. a pessoa que vai construindo. Idealiza uma pessoa e jogar ela pro espera que outro. aquela pessoa chegue exatamente com a forma que ela E pensou. não vai Gente, ser. São mundos diferentes, são histórias diferentes. E outra coisa, dentro de uma relação, você passa por fases diferentes. Vai ter uma fase Com que você vai estar certeza. legal e ele não, ou vai estar com alguma situação no trabalho, Com ou na vida certeza. que não tá, e aí você vai ter que controlar e vice-versa. Com certeza. E eu acho que quando acontece esse momento, os dois precisam estar numa sintonia. Porque casamento, as pessoas falam,
de muitas coisas, mas eu acho que, acima de tudo, é a parceria, sabe? É a parceria total em relação a tudo, absolutamente tudo. Há momentos, a gente tem essa questão emocional e cada um vai estar num momento emocional diferente, mesmo estando juntos, né, compartilhando de uma mesma situação. Então, eu acho que a parceria, ela vai ainda, eu boto em primeiro lugar aí, e respeito, né? Obviamente, que depois se perder o respeito, esquece também. É isso. Isso é uma coisa. Perdeu o respeito... Não, a gente joga muito pro outro também, essa responsabilidade de fazer a gente feliz, né? É isso que eu tô falando. Assim, eu queria muito que fulano fizesse isso. Não, cara, faz por você, sabe? Deixa o cara agregar, a mulher, enfim, seja agregar, né? Transbordar. Mas, assim, não precisa de uma outra pessoa para ser feliz, assim. A gente brinca muito aqui, assim, a Michelle é casada há muitos anos, né? Você tem relacionamento com B. Aquela íntima, né? Gente boa, igualzinho. Por isso que estão juntos. Eu conheci a Mi por causa dele, através dele. Eles são amigos de Dona Flor, são amigos de muito tempo. Que eu conheci a Mi assim. Gente boa, muito maravilhoso. Gente, o melhor casal. Não, mas isso é a vibe também, geralmente, né? Tem que combinar mesmo, assim. Olha, eu tô com tô com um bafinho. Vai! Olha, qual o signo dele? Vamos descer o mapa. Ih, menina, tô querendo perguntar isso. Eu vou perguntar isso hoje. Já vê esse mapa astral aí. Querida, eu vou mandar fazer seu mapa. Vamos constelar. Vamos constelar. Maravilhosa. Eu acho que, assim, quando eu acho que os relacionamentos, as pessoas às vezes pensam assim, fiquei com fulano e, pô, não deu certo, não funcionou. É que eu acredito que todo mundo que aparece na nossa vida, ela vem com uma função, né? Assim, ela vem com... Pra gente se enxergar de alguma forma. Exatamente. É algum encontro. E tem encontros que eu acho que podem... É aquilo assim, já tá lá entrelaçado, assim, aquele vai ser o destino? Sim, pode ser, só que existe o livre-arbítrio. Sim, e nesse livre-arbítrio existem as escolhas e o quanto você vai se doar. Sim. Né? O quanto você vai colocando ali. Aquilo de verdade. E eu acho que tem encontros que tem que acontecer mesmo. E aí... Nem que seja de passagem. Nem que seja de passagem. Quando eu vejo eu e o B, assim, eu acho que o que mais me apaixonou de primeira nele foi ele tinha certeza que a gente ia ficar junto, assim, ele tinha... Eu namorava um outro menino, meu ex-namorado. Quando conheceu o B? Conheci o B, é porque eu tenho uma amicíssima minha que tem um filho com um amigão dele, então na época de faculdade a gente se conhecia. Ele namorava e tal, depois ele terminou, ficou um tempo solteiro, e a gente começou a se encontrar à noite. E aí, no meio de uma festa, depois de a gente ter se encontrado algumas vezes, ele me perguntou se eu namorava. Eu falei que namorava. Aí ele, mas você é apaixonada? Eu falei, sou. Aí ele, entendi. Mas eu sempre te vejo sozinha. Eu falei, mas eu tenho esse relacionamento, saio sozinha, é isso. Adoro. E eu saía muito sozinha. Eu e o meu ex, a gente tinha um relacionamento bem diferente do que talvez a sociedade fosse. Não era aberto, mas assim, a gente saía muito sozinho. E aí ele falou, mas eu sempre te vejo sozinha. Eu falei, mas eu tenho esse relacionamento. Ele, entendi. Com todo respeito, você ainda vai ser minha mulher. Levantou e saiu. Jogou a bomba. Isso durou. Deus, jogou-lhe a bomba. Eu fui namorar com ele 2 anos depois. Depois desse Durante encontro. esses 2 anos, ele me encontrava na rua. Sempre que ele me encontrava, ele parava. E aí, futura, terminou? Aí eu, não. Aí ele, então, nem quero papo contigo. Que história maravilhosa. E saía. Assim. Aí ele falou, eu não quero ser seu amigo. Ou você vai ser minha mulher. Ele tinha certeza. E eu acho que assim, aí, quando a gente começou a se relacionar, tem milhões de outras coisas. Ele falou que ele nunca namoraria atriz, era uma questão pra ele. Você já era atriz, né? Eu já era atriz. Então, assim, é o que eu falo. Não fala nunca não, que Deus já fala assim, querido, calma aí. Calma aí. Ele é ciumento lá? Ele era ciumento. Ele era? Era. Hoje é mais tranquilo? Não, hoje é bem mais tranquilo. E, assim, é muito legal ele vendo esse lugar, a gente vendo junto esse lugar. Porque, assim... O amadurecimento do relacionamento. Não adianta eu querer achar que ciúme é uma coisa horrorosa. Não. Pra pessoa, é ruim estar sentindo aquilo. Então, eu ficava pensando assim, o que eu poderia também mostrar pra ele que não é... Ele vê dessa maneira, por isso ele tem ciúme. Então, eu vou mostrar de outra maneira. E fui mostrando. Em nenhum momento eu deixei de fazer nada, pelo contrário. Exatamente. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. E ele, por incrível que pareça, cara, tudo que ele falava assim, tá bom, amor, mas assim, só não dá pra você fazer par romântico com um amigo meu, né? Aí rolava com quem que eu fui par romântico? Marcelo Faria. Mentira, tu já foi... Malhação, minha gente. Meu Deus. Com o padre dele. Aí eu falei, e aí, mozão? E agora? E aí, mozão?
Então, e tudo certo. Cara, mas era tão amigo que eu acho que é mais legal. tranquilo, né? Amiga, não, pra ele ele achava que não, porque assim, ele era muito amigo do Marcelo desde muito De tempo. muito novo, Então ele sabia todas as histórias do Marcelo. Então assim, na cabeça dele, independente se ele falava assim, meu Deus, depois que ele foi entender, não, gente, meu amigo, minha esposa, mas assim, ainda assim, tinha esse lugar. E o mais legal é que, cara, a gente foi construindo e ele Porque sabe vai assim, ele nunca conhecendo, soltou a minha mão. Ele vai te conhecendo, sabe? a confiança aumenta. Ele, em nenhum momento, ele se colocou assim, eu quero aprender, eu quero amadurecer. Ele Eu superou também, isso. eu também. Legal. Porque eu era uma pessoa assim, eu sei que Você falo também pra era assim, caramba, né? Mas eu era um pouco mais, a gente fica falando que, tem mulheres que são muito simpáticas e os homens confundem, aquele velho papinho machista, porque eu ia nananá. falar, Isso é um velho papinho machista. Mas ainda assim, eu não consigo entender que, às vezes, num ambiente de trabalho, de alguma maneira, você dá uma certa liberdade, que é, e aí, conversar. A pessoa acha que tem intimidade de te fazer uma brincadeira. Nesse mundo machista. Tá errado, não tem que. Sim. Eu não tenho que mudar. Mas, às vezes, pelo ambiente, eu vou me proteger um pouco mais. Sim. E eu fui entendendo isso, porque eu era garota, entendeu? A gente tá falando quando a gente começa a namorar, muito garota. Muito nova. Então, assim, eu falei, cara, peraí, então deixa eu também começar a amadurecer e aprender. E ele, cara, foi super... E ele foi te acompanhando nisso. Muito, amiga. Então, assim, não teve um trabalho que ele ou não viu e não deu força. E não falou, cara, vai lá. de torcer, E, porra, minha mulher arrebenta de estar ali, legal. sabe? E Então, de ter assim, orgulho também, que eu acho isso importante. amiga, Esse né? apoio é demais. Então, né? eu Esse acho apoio- que quando Por isso você... vocês estão fundamental. juntos, Quando gente. você tem um problema, você repensa, sabe? Você vê, você fala assim, cara, o que você construiu junto. Sim, o que é... Gente maravilhosa tem pra caramba. É. O ser humano é incrível, sabe? Vão ter várias pessoas Verdade. incríveis. E- Mas você precisa comer todas as comidas que tem em cima da mesa? Você não pode comer uma comida e achar ela incrível e se satisfazer com essa comida e outras pessoas comerem outras É comidas. sobre e isso se que a gente Viu, tenta... gente? É sobre Viu? isso que a gente tenta falar o tempo inteiro. Entendeu? Ela Tudo falou certo, tudo. mas tudo bem também essa quem eterna não, busca que você sabe? diz, assim, É, a tá eterna com busca. a Michelle sempre fala isso, assim, o problema é você ter um relacionamento e o cara ou a mulher tá buscando sempre uma outra coisa ali fora. É Por quê? impressionante Pra quê? isso. Essa coisa do homem da traição, porque eles acham que isso tá enraizado. Eles acham que isso... Gente, isso fortalece. é machismo. Não, mas é total, assim. E aí eles buscam dentro, ele tá no casamento, às vezes ele deixa de olhar para a história dele, para a relação dele, porque ele tá sempre buscando alguma coisa fora. Que nem ele sabe o que é. Nem ele sabe o que é, para um prazer momentâneo, assim. Então, isso acontece muito. E na nossa profissão, Má, a gente ter alguém que entenda é primordial, principalmente, né? Não, Porque a gente vocês tem duas uma vocês estão profissão muito bem diferente. paradas. Mas posso trazer Assim. um olhar interessante que eu acho que as mulheres acabam esquecendo também de ver? Como é difícil para os homens também, vamos falar dos nossos maridos, também para eles, num ambiente machista, com outros amigos, eles serem Porque esses eles caras que não sabem. traem, Sim. eles serem esses caras que vão falar do ovinho de não sei o quê, porque assim, os próprios amigos, é difícil. Eu já cansei de pegar grupinho conversando. É muito e botando- difícil pro cara. Então, assim, eu vejo várias vezes, eu falando até com o B, assim, tipo assim, cara, porra, você podia, sabe, trocar uma ideia com seus amigos. Só que, assim, é difícil também pros Eu entendo, homens, sim, sabe? A muita gente vive coisa. num mundo que pra eles é difícil. Quando eles não Demais. se enquadram aquele perfil do claro. machismo, que é da maioria da turma deles. É claro, que é isso porque que acontece. a mulher também tem vontades, a mulher também tem um monte de coisa. exatamente. A gente tá falando de lá atrás, quando a mulher, gente, era vista como bruxa, sabe? Assim, tudo que ela pensava, tudo que ela sentia. Então é muito quando complicado. podia pensar, né? Exatamente. Olha, eu falei com o B isso, eu falei, amor, por exemplo, se a mulher pega o marido, por exemplo, batendo... Como é que fala aqui numa linguajar? Pode Batendo falar no uma? que você quiser. Pode falar assim. Batendo punheta? Aham. Se a tá. mulher pega o marido batendo punheta, tipo de boa, né? No mundo de... Sim. Mas se o marido pega a mulher se masturbando, Exato. Tem um problema. É. Aí eu falo assim, mas qual é a diferença? Não entendo. É isso. O próprio homem... Ele não parou pra pensar qual é a diferença. Hoje a gente tá trazendo os homens para... Aí eles falam, realmente, qual o problema? Qual o problema? Então, hoje a gente está vendo os homens também tendo esse despertar. Sim. Porque eles nunca pararam para pensar também, porque nunca falaram para É eles. isso. E esse nosso papo sempre é muito interessante pra eles.
Quanto mais eles ouvirem essa fala, é isso aí. Maluca, não. Não, é de Quanto verdade. mais eles ouvirem essa fala, mais eles vão entender esse olhar que eles pouco ouviam. Que na verdade, que a gente pouco falava. Não, mas quando a Maria Joana fala, eu descubro agora, em pleno século XXI, que as minhas amigas nunca gozaram. E a gente tem falado isso aqui muito, demais. muito. Porque assim, eu passei muito tempo, eu perdi a virgindade com 22 anos, então relativamente velha, né, tarde. E aí, assim, eu falava, cara, não é possível que as pessoas gostem de sexo. Sexo não é legal. Sabe? E aí eu tive um relacionamento que eu fingia... Gente, eu tava brincando, ele pegou. Não, mas é pra pegar mesmo. E aí eu fingia sempre, assim, que era legal e passei a vida fingindo. Então, assim, Sério? Sim, há pouquíssimos anos eu achava que eu não ia ter filho. Porque eu falei, gente... Isso por quê? Por uma experiência que não... Nunca foi bom. Assim, desde da minha primeira relação, que foi bem... Eu perdi a virgindade numa situação, assim, muito ruim. Talvez Os meus pais isso. tinham se separado, meu pai tinha ido morar em Belo Horizonte, minha mãe tinha saído de casa, eu tava morando sozinha. E o meu namorado era minha família naquele momento. E aí era... a gente não vai transar, né? Tipo, e eu, sei lá, 22 anos. Uma obrigação. O cara com você ter que chegar a 27, esse o cara momento. já, óbvio, já tinha outras relações. Então, tipo, aí começa aquele relacionamento do tipo, pô, se não for com você, vai ser com outra. E aí você é uma menina, idiota e tal. E eu me lembro muito bem da cena, assim, no meu livro eu até digo isso, assim, porque eu me senti, muitos anos depois, eu fui entender que aquilo foi um estupro. Porque, assim, eu me lembro muito bem, eu, na sala da minha casa, eu lembro dele dar um soco no chão do tipo... cara, vamos transar, sabe? Então, assim, foi muito obrigado mesmo, assim. E aí você ficou com essa primeira experiência. Fiquei, quer dizer, não, eu já tinha uma experiência horrível, que eu fui entender muito tempo depois também, porque eu muito pequena, eu ia pra casa de uma amiga minha e eu nunca falei isso, eu acho que aqui, assim, eu ia pra casa de uma amiga minha e uma vez eu entrei no quarto do pai dela, com todo mundo e tal, e o pai de roupão, o pai botava minha mão no pau dele, e eu não entendia, eu não entendia que era, assim, amiga, anos depois eu falei, de verdade, eu não quero rir, eu choro. Foi foda. Assim, quando eu realizei aquilo, assim, bizarro. Eu falei, amiga, eu não sabia disso, nunca soube. de verdade, assim, foi muito foda. E talvez esse tempo inteiro sem gostar de me relacionar, talvez pudesse ser por isso. Tá totalmente explicado. Sim, e assim, eu era muito criança. E aí, quando a gente escuta, isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro, sabe, amiga? Assim, as mulheres, elas não gostam de sexo, as mulheres são abusadas. Eu não fui abusada em casa, graças a Deus, mas assim, quantas meninas não são abusadas? Sim, Por seus diariamente. tios, O tempo todo. por seus pais, por seus padrastos. Assim, eu sou mãe de uma menina, vai fazer 5 anos, e eu sou muito desesperada com isso, assim, sabe? De quem eu coloco na minha casa, da onde minha filha, porque... Eu não tenho esse controle e nem quero ter com o pai, assim, pra onde leve e tal. Mas, assim, eu me lembro, ela muito pequena, ele é músico, então... sempre muitos homens em casa falavam, ô, Pedro, olha isso aí. Pedro, olha... Sabe, assim, muito... Eu lembro que ela chegava em casa, eu olhava ela toda... sabe? Sim. Pra entender, sei lá, será que aconteceu alguma coisa? Isso, assim, e talvez seja um trauma meu. Talvez não, obviamente. Assim. E aí, assim, quando você fala, eu descubro agora que as minhas amigas nunca gozaram. Cara, eu passei muito tempo sem entender o que é isso, sabe? E aí, assim, a gente fala muito da Jana aqui, que é da Namorarte, que é um patrocinador nosso aqui, que é uma boutique sensual. A Michelle fala muito do pinguim. Eu falo que o que mudou eu a vi o minha pinguim. vida é a gente trazer essas coisas pra dentro da relação. Porque, assim, diferente da Sueli, graças a Deus, enfim, não sabia, a gente conversa sobre isso depois. Mas a minha questão era a falta de autoconhecimento mesmo. Então, assim, quando eu fui entendendo o que era o prazer, o que era realmente sentir... porque foi quando eu fui conhecendo o meu corpo de fato. Que era o quê? Aquela conversa que eu nunca tive, que era aquele tabu. A minha mãe... Eu tinha 3 anos, eu acho, quase 4 de relacionamento, quando ela descobriu que eu tinha perdido a virgindade, achando ainda que eu era. Você vê como é que era tão... Ela chorava absurdamente. Porque ela nunca houve uma conversa. Era como se fosse quase um crime perder a virgindade antes do casamento. Sim. Então, assim, eu acredito muito que essa minha falta de antes, e o Mário comentava muito hoje, a gente conversa abertamente, óbvio, sobre isso, era a falta de entender, de conhecer, de saber como é que era, e de se libertar. Porque quando você não conhece, você se prende, você se... Sim.
você não se liberta E pra da relação. vergonha também, né? Por De mais dizer que o pro seu outro que parceiro não tá- seja um parceiro de É. anos, tá? Você não se liberta pra situação. Depois que você conhece, hoje eu trago os brinquedinhos, hoje a gente faz a festa, hoje tenho uma franquia da Namorarte lá em casa, meu amor. Quê? Franquia, você não tá pinguinha, peixinha, polvinho, negocinho. Desce o zoológico O que quê? tem. Mário adora. O que o teu marido gosta? O que ele adora? A gente brinca e joga pra lá, joga. Daqui a pouco o Miguel pensa que é uma luminária. Não, Miguel, pelo amor de Deus, não é uma luminária. Era ontem, eu falei... Eu falei, filho, mãe, o pinguim. Não, filho, não, mãe, o peixinho. Filho, não, filho, é a luminária. Não, isso aqui, eu falo que é o skincare da mamãe. É negócio de rosto, filho. Pra fazer aqui no rosto da mamãe. É o rolão aqui, ó, da olheira. Eu falei, credo, Jana, esse gente. negócio de ser tudo bichinho, porque ela fala que é pra Ai, isso mesmo, para as cara. crianças não perceberem e tal. Ai, faz Falei, sentido. ontem. Ó, pérola com o povo dela. Isso aqui é um povo, isso é um vibrador. Ela botou uma pulseirinha. Mas é porque você. Não, você tá depois eu vou te explicar o que é. Eu não tô brincando. Isso faz. Aí é aquilo, a gente não sabe. Não Gente, sei. eu tô chocada. Aí você fala assim, eu não sei o que é gozar. Hoje, meu filho, além de 20 segundinhos, amor. com esse negocinho, 20 Mas segundos. o negócio é como... Ai, gente, é muito difícil, Você sempre né? foi, mulher? você sempre teve essa facilidade? Gozava rápido? Sempre se foi descobriu incrível? rápido? Não, me descobri. Você sabe, mas você sabe por quê? Não, mas você sabe o que acontece? De alguma maneira, é o que você falou, assim, quando a gente tem um ambiente um pouco mais livre, e eu sempre quis ser atriz, e assim, o tempo todo a arte, ela te provoca a estar nesse A arte me lugar. ajudou demais. A arte tem esse lugar de questionamento, apesar de hoje as pessoas deturparem a arte, tá? E o que é ser ator, tá o que é ser doido. artista? Mas assim, ainda assim, porque o artista, na verdade, eu acho que até o É muito artista é amplo. plural. É, eu acho que verdade, hoje ser verdade. artista, sim. Existem É vários plural. tipos de artistas e tal. Existe vários tipos de arte. Exatamente. Agora, quando você começa, de fato, a falar mais, né? Quando a gente fala de apresentador, quando a gente fala de ator, e tal, aí existe um pouco mais de estudo, que aí não dá De pra você segmento. também... Quando a gente É um fala segmento. também, Claro. não dá pra eu hoje falar que eu sou uma blogueira, gente. Não dá pra eu invadir o Sim, espaço de uma sim. pessoa que estudou e que tem aquela linguagem. A minha Eu linguagem... acho que você é uma TikTok. Essa... Desculpa. em espanhol, em Nossa, espanhol. espanhol, maravilhosa, hein? Vou postar um maravilhoso daqui a pouco. Não, mas eu assim, eu acho que sim, eu sou uma influência por influenciar, mas eu sou uma atriz. Eu sou uma atriz que influencia. Sim, eu não sou uma isso aí. blogueira, Aham. entendeu? Então, acho que, de alguma maneira, por eu estar sempre nesse ambiente um pouco mais livre, eu sempre questionei. Eu sempre fui procurar. Tipo assim, eu vejo o meu corpo e eu pergunto para as minhas amigas, vem cá, como é que tá a parte lá de baixo? Tá, tipo, maneira, tá um shiitake? Como é que tá vamos... Parece um pouquinho de shiitake, né? Beleza. Próximo bloco. Mas assim, eu fico perguntando. E eu não sei, eu gosto muito de usar a parte lúdica e a criatividade para tudo. E eu acho que no sexo, eu acho que tudo que a gente pensa, tudo que a gente, sabe, idealiza ali, eu acho que isso vai brincando com o que vai acontecendo. Então, muitas coisas acontecem antes na minha mente do que, de fato, quando vai acontecer. Então, muitas vezes eu já Você é dos brinquedinhos ou não? Eu já fui mais. Não, eu já... Brinquedinho. Engraçado. Eu tô agora na fase que entrou agora na minha vida. Não, brinquedinho eu nunca fui, não. O que eu usava mais, o que eu gostava era, tipo assim... algemas, sabe? Eu gostava de umas coisas... Mentira, performance. Eu gosto. Pensado, assim? Não, tipo assim, eu Adoro. lembro... olha só, eu lembro de eu Conta. começando a namorar o B. Eu fui muito pouco pra motel, porque eu não sei se... Motel, eu tenho um pouco... Eu não, então, eu vou... não Existia uma vergonha dessa coisa, da mulher, desse lugar. Então, existia, assim, uma vergonha. Mas eu tinha um pouquinho de... O meu é mais nojinho. Eu vou falar que o meu é mais nojinho. Tem um cheirinho de esperma que eu não gosto muito. Não é. Eu tenho nojinho pela experiência que eu tive, assim, de ver um negócio sujo, assim, sabe assim, tipo assim, disso. Mas a parada em si, eu gosto dessa... Eu vou usar a palavra ritual, mas você entende que é tudo isso? É que nem a Red Light em Amsterdã, que é uma rua que as mulheres ficam lá na vitrine. Eu acho isso sensual. Eu acho a ideia... Todo o contexto maneiro. Por isso que eu falo que começa isso criando. é ótimo fazer. Então, aí eu lembro de eu com o B, ele... Não sei se foi antes ou depois que ele foi pra... A gente começou a namorar e ele foi pra Indonésia. Ficou, tipo, 2 meses na Indonésia. Não sei se foi quando ele voltou, sei lá. Falei, amor, vou fazer uma surpresa. Eu morrendo de vergonha de um motel. Pensa. Aí ele, tá.
Aí eu fui pro motel antes, sozinha. Arrumei todo o quarto, pétala, blá, 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 blá. Saí, fui pra casa dele, busquei ele de táxi, porque eu não dirigia essa época. Peguei ele de táxi, vendado, subi com ele vendado no motel. Ele subiu na escada e disse assim, aonde eu tô, né, minha gente? E levei ele no motel, toda Mentira, que maravilhoso. Então, tipo assim, essas coisas eu gosto, sabe? Ou eu já me vesti toda, tipo, sei lá, fantasia. Essas coisas eu curto, sabe? Então, essas coisas eu curto. Eu acho que tudo que... Aí é isso. Aí, quando você vai transar, você já tá no clima, entendeu? Sim, então, sim. quando a gente fala, assim... não voltando da sua história, assim, mas trazendo um pouco... Quando você fala desse lugar do abuso, eu acho que... Todas as mulheres já sofreram de alguma maneira Sim, abuso. alguma- Porque, assim... E às vezes não realizam. E dentro da profissão, tá? Seja Eu na já hora de sofri dar um... algum. Eu de fato, um cara já se masturbou dentro do ônibus, assim, eu era muito nova, eu fotografando, enfim. Fora essas situações, eu digo assim, situações que a gente não considerava abuso, do tipo, você tá ali, a pessoa tentando ficar com você e você, não. E não é o charme, existe o charminho, a gente Sim. sabe O que charme existe é uma o charminho e tal. coisa. Eu tô falando assim, quando de fato a pessoa tá te encurralando e Como é você não não, e ainda assim ele te dá um selinho assim, Sim. entendeu? Isso não pode acontecer. É, Ou quando não, de isso- Ou fato... te agride de alguma forma, mesmo te xingando, enfim. ou quando você se agressão sente verbal, às vezes, eu acho bem pesado. pressionada de transar. Isso acontece Sim. com a maioria das meninas. Sim. Quando elas estão no relacionamento, elas não transaram. Elas ainda são virgens. O cara quer transar. Aí eu penso assim. Aí, onde eu acho que falta a educação das mães, como mães, ensinarem esses caras. É muito mais inteligente, Darling, você montar o clima e fazer a pessoa cair na sua teia do que você forçar. para. Sim. Então, assim, quando você usa Aulas, essa viu? parte lúdica Aulas. e você cria... Do tipo assim, não é parar na frente dela nu e falar, hoje tem. Velho, você vai conseguir Falta tudo muito. que você quiser. Se você chegar no ouvidinho, fingir... Não precisa nem fazer massagem, só finge, já começa. Pronto, aí ele consegue o que Mas ele falta quer. tanto isso nos homens, eu não entendo por quê. Eu acho que talvez isso, sabe? Uma educação... Amiga. Não sei o que é. Assim, Não vamos- vamos falar que das nossas sensibilidade, amigas, não, mães é de muito homens. diferente. Você acha que, assim, hoje, a mulherada educa os caras? Porque para pra pensar. Eu não tô É sobre isso que a falando gente que tá falando. não tô falando que um sexo é melhor que o outro, não, pelo contrário, acho que são complementares, incríveis e a gente precisa dos dois. Mas o ser humano vem de uma mulher ou um homem. Dá uma mulher. Então, pronto. O ser humano vem de uma mulher. Então, a mulher, ela tem o poder de gerir homem e mulher. Então, ela conhece homem e mulher. E na hora de passar o conhecimento... Ela passa pro pai. Ela passa... Ela passa pra filha. Sim, isso que eu tô te falando. E passa o homem pro pai. Então, assim, acaba Que geralmente fala, que... vai lá, pega. Né? Em vez da própria mulher estimular esse cara a ser inteligente, porque isso é inteligência. Sim. Os caras, eles poderiam ter muito mais tato e sensibilidade. conseguir mais coisa com as de mulheres verdade. se fosse ensinado, entendeu? Engraçado, De verdade. a minha amiga, ela veio passar o carnaval aqui, ela falou assim, amiga, me responde uma coisa, eu fui passar o carnaval aí, tudo bem que é carnaval, os homens, eles não olham no rosto da gente aí, os cariocas. É sempre assim. E é muito louco, assim, porque foi um despertar, assim, ela falou assim, não teve um, eles olhavam Polvo. diretamente para o meu Pro corpo, pegar. para o meu seio, não sei o quê. E sempre pega. Eles não olhavam no rosto, na cara da gente. Isso é triste, né? E toca muito, que eu vejo muito assim. Eu sou uma pessoa de tocar, sou uma, né, falo pra cacete e toco. Mas ainda assim, eu já sofri algumas situações à noite. Eu lembro dessa, em Saquarema, eu e minhas amigas. Eu sempre conto isso, assim, quando a gente tá entre elas, assim, a gente relembra essa história. Tipo assim, passava Réveillon, Carnaval lá. E eu lembro, eu não sei se eu era provavelmente eu que tava puxando o bonde à frente. E ferrei todo mundo. Porque na hora que eu fiz uma curva, eu entrei num corredor, tipo corredor que a gente brincava na escola, que fica Polonês, né? que fica de um lado e do outro. Só de homem, eu não vi. Nossa. Quando a gente entrou, gente, foi dedada, foi mão em tudo. Mentira. Eu andei na rua agachada, passando, porque não tinha como voltar. Então, assim, os homens, eles... É natural deles darem um approach, eles já te tocarem, entendeu? E é muito cultural isso nosso, sabe? Mas tem isso que acabar, é uma coisa né? Essa cultura, tem que acabar. as é uma novas coisa- gerações, ela precisa acabar. Precisa, porque Isso assim... depende da gente, E passar aí, pros nossos quando a filhos. gente reclama, quando a gente fala, oi, não, você pode falar comigo, mas você não precisa me tocar, isso acaba sendo uma coisa negativa e não tem que ser, sabe? Existe todo um approach mais inteligente que Muito eles mais. poderiam ter. Sim. Então,
Mas como que eles vão saber, gente? Tem que ser passado E outra coisa, também, se a sabe? mulher for, ok, tá? Ela tá indo porque ela quer. Ah, porque não, também. claro. Não, porque tem muito isso também. Porque. Não, se a que tá indo, ela tá indo porque ela quer, é o problema dela. sim. E se a que não for, porque existe muito também essa coisa de. A outra veio, aí a amiga tá do lado. Mas a amiga não foi. É. E tá tudo bem se essa for, eu não tá sei tudo bem se a outra não for. Aí eu tenho isso de leonino. Não, Fala. Não, pode falar. Não, Eu queria só pautar isso também, porque eu escuto muito isso, das pessoas falarem, principalmente homens, eu já ouvi falar, não, porque a amiga dela chegou, meu amigo, a amiga chegou. Mas ela quis chegar. Gente, e cada ela uma não. pessoa, lógico. Como se fosse, tipo assim, uma se comporta do mesmo jeito, é o clã. Se comporta do mesmo jeito. Pegou uma, pegou duas, leva duas. Compra uma, leva duas, né? Olha o meme aí, meu clã. Olha o meme. Esse eu tenho de leonina, assim, eu penso assim, velho, ou a pessoa vai querer você, ou ela não vai querer. Então, assim, se a pessoa tá muito doida, tu vai querer ela? Você vai transar com ela, ela não vai nem lembrar. Muito Então eu penso pois assim, o cara tem que ser, o cara se vangloriar, velho, de ter pego Porque e ter transado com uma mulher mulher. bêbada. Isso é abuso, sim, porque se ela não lembra, e ele se vangloriar de é um babaca de achar que, tipo assim, por que não pega ela em sã Só consciência? consegue pegar ela assim, né? Por que não pega ela escolhendo mesmo você e, porra, te levando e fazendo o diabo? Isso aí. Que aí sim ela ia mostrar que mulher é foda na cama. Agora, pô, pegar assim é muito fácil. Então, na verdade, é uma puta de uma insegurança, entendeu? Eles são muito inseguros, mas isso tudo é querem insegurança, resolver. gente. E, de alguma maneira, usam o poder sobre a mulher. Quando, na verdade, gente, se for só um pouquinho... Quando eu falo a inteligência, é porque eu mesmo tô aprendendo a ser mais inteligente como ser humano. A gente aprende a todo momento, Porque, amiga, né? a gente não é Maturidade. estimulado. O ser humano aprende raiz quadrada, um monte de coisa no colégio, não aprende sobre autoconhecimento, não aprende como lidar com situações quando há um dizer um não e levantar e ser um pouco mais grossa, não. Então, assim, tem várias coisas que não são ensinadas. Então, a gente tem que começar a falar agora de uma maneira E isso trazendo inibe muito eles. o abuso hoje. Quanto mais você fala, mais você inibe o abuso. Mais as crianças E vão mais você entender entende o onde que elas é o podem ser abuso. tocadas, onde elas não podem ser tocadas, de quem pode, de que forma pode. Então, E aí, assim, quando você fala de um cara que transou com uma mulher bêbada, muitas das vezes a mulher não sabe que ela está sendo abusada. Não, ela não sabe nem o que ela tá fazendo. no dia Gente, seguinte, eu ela não tô acorda, ela falando fala, altinha, Eu já- olha só, não vamos vir de hipocrisia, não tô falando. Imagina, não é esse lugar. Eu tô falando quando você vê que a pessoa alcoólico. não está em pé, ela Isso não aí. tá andando, ela não tá conseguindo andar. Desse jeito. Você tá. Aí eu penso assim, por que que você, como ser humano, tão incrível, todos os seres humanos são incríveis, você como homem, tão incrível, você vai querer uma pessoa pela metade? Não! Poxa, sabe, eu quero trazer os homens, em vez da gente ficar atacando eles, falando Sim. assim, cara, talvez eles não pensem assim, porque não foi Certíssima, Maria. ensinado. Sim, não, foi, é sabe, uma questão de reflexão mesmo. Infelizmente foi assim. Infelizmente a humanidade andou assim. Hoje já chega, então... Hoje eu vejo muitos homens querendo e já mudando e muita transformando coisa, mas é outros porque eles estão amigos. ouvindo Querendo mais. ouvir, é isso. A gente fala querendo mais. ouvir. É isso aqui, ó. É Isso aqui não acontecia. A gente não falava sobre isso. Não, e que lindo Quando você que a gente falar, ia todo sentar ser aqui e ia humano falar- é incrível. É, isso, cara. assim, que delícia escutar E isso. é uma pena, assim, eu vejo que assim, tá todo mundo que foi jogado, tá todo mundo tentando. Ainda assim, ainda aquele que faz mal a gente, ainda assim ele tá tentando. Ele tenta. E dentro da lógica dele, aquilo fez sentido. E assim, não desmerecendo nenhuma dor, mas doeu, mas a gente é forte, supera e o outro vai aprender e vai trilhar, entendeu? E não vai ser com a gente, sabe? Vai ser ali no caminho dele, ele vai aprender. E a gente vê o quanto a gente é mais forte. Foi só uma coisa. É só uma coisa, sabe? Assim, a gente tem milhões de outras coisas. Isso aí. E ter um pouquinho mais também de afeto, sabe? Por isso. Porque senão fica mulher contra homem, quando na verdade, assim... Que não é essa a intenção. Na briga da mulher, a É. gente precisa que todo mundo faça parte desse exército. Isso aí. Desse grande exército, Isso aí. sabe? É o ser humano, né, no geral. Não é uma A gente guerra de um contra o outro, né? Eu acho que é tão importante a gente estar aqui falando juntas, sobre isso. né, amiga? E mulheres juntas e se ajudando, É assim. sobre isso. Foi o que a Mar falou, Ami, tô aí com você, é sobre uma ajudar a outra, é sobre, né? Cara. Claro que eu tô. Então, é Poxa. sobre isso mesmo. Se eu, não é assim, só falar não da boca pra fora, porque a gente às vezes não, fala muito tem da que boca pra fora. É fazer gente. mesmo, é Ó. estar junto. Não é falar, estamos juntas, vamos dar a mão e não A dar a gente mão. fala muito sobre isso, assim, né, amiga? É. A gente descobriu
nesse pod é porque a gente começou a falar antes de começar de ir ao ar, mas assim, a gente resolveu fazer o pod muito assim, né? Falamos hoje, daqui a alguns dias estávamos aqui e as coisas aconteceram e a gente... E se não fizer assim, não acontece. Não Se a gente acontece. ficar planejando, esquece. E a gente descobriu algumas coisas e algumas Estamos pessoas e descobrindo, algumas né? posturas. Assim, e assim, a gente também teve surpresas muito legais, agradáveis, sabe? Tipo, quando Carlinha... Te amo. Carlinha, não, Carlinha! Carlinha especial pra Carlinha agora, Carlinha! Ai, pra Mari também. Amo vocês. Carlinha deu uma força enorme pra gente. Então, assim, quando a Carla fala sobre o ser humano incrível que você é já há muito tempo, e eu venho Da forma escutando isso há real, muito natural. tempo, real, e assim, e aí, assim, na prática, eu descubro que é. Não é porque você tá aqui, assim, é pela forma porque ela é, que né? você recebeu esse convite, sabe? Porque a gente recebe coisas muito boas, a gente recebe outras. Nem sempre são. E às vezes a gente fala assim, cara, é só falar a verdade. Sim. Sabe? Sim. Ninguém E é tá obrigado tudo a estar bem aqui. também. Tudo E tá tudo bem, A né? gente entende que a gente começou agora, a gente entende que a gente não é blogueira famosa, que a gente não tem números Gente, gigantes. tá todo mundo jogado também nesse novo mercado, né? E assim, mas assim, a gente tá aqui muito pra conversar mesmo. Trocar. A gente fala que é papo de comadre. Porque assim, a gente tá aqui num boteco, na varanda de alguém, tomando biricutico. E a gente escolheu e esse falando tema amiga. exatamente por isso. A gente escolheu esse tema porque é o que as pessoas são carentes a hoje gente da se gente encontrava, entender. a minha e eu, a gente se conhece há muitos anos, mas a gente se encontrava muito pouco. E todas as vezes que a gente se encontrava, ela falava Sueli assim... tava no "Pelo amor 15º de relacionamento Deus." e eu contando o mesmo. Aí eu falei, ela, ai, Polos, amiga. né? Então, assim, era totalmente. Falei, amiga, a gente precisa contar. Você todas as suas histórias e eu todas as minhas histórias dentro de uma relação, porque a gente tem muitas histórias. Cara, isso que é dentro de uma maneiro, né? relação. Olha que incrível. Não, é uma delícia. E assim, a gente recebe muito mais mulheres do que homens. Isso não é nem planejado, Não, né? é. Mas assim, essa troca é muito legal. E mais legal a gente escutar, assim, esposo, A gente quer namorado casais de agora, marido. a gente vai vai começar a Ai, trazer casais. que mara. E assim, é Casal muito é legal legal. você escutar um Boa. homem Porque a gente falando. a gente quer esse contraponto, É, sabe? não, vai ser mara. E eles escutarem o que Um a homem gente tá falando falando também é muito legal. Assim, ontem a minha esse melhor não é. amiga me mandou uma foto, ela entrou no quarto, o marido dela tava assistindo o mentira! Podgueda. Aí ela falou, olha o que o Fábio tá assistindo. E assim, aí um outro dia ela falou assim, a gente foi pra um churrasco e Fábio tava contando do Podgueda com não sei quem. Ai, que pro cara. maravilhoso. Eu falei, cara, que Mas é legal. importante que eles É, estejam assistindo isso daqui. Porque eles muito. não param pra assistir, não param pra ouvir a voz da mulher. É importante, né? Assim, eu tenho escutado a minha sócia falou essa semana que encontrou com o gerente de uma empresa que a gente atende e falou que ele assiste com a esposa. Assim, esse olhar é importante, esse querer entender. ouvir é importante, né? Assim, É. E a gente ter coragem, assim, eu sempre falo que meu pai diz assim, mas precisa dizer tudo mesmo? A gente fala. Você imagina, a gente tá aqui, quando a gente vê, a gente tá falando. Exatamente, A gente gente, não não tem inteiro, como. a De gente repente, não do estuda nada, eu estou falando do tamanho do Mário Jorge. Mas olha aqui, sabe o que é muito engraçado? Só trazendo essa frase do seu pai. É muito doido que talvez se fosse um homem, talvez eles não tivessem esse cuidado. Não. Ah, não. Não. E é um cuidado, E é um tá? cuidado, Que meu pai também sim. teria. Mas é isso. Porque a mulher falar sobre relacionamento e aí eles já pensarem o que vai rolar de papo lá é uma questão no mundo de hoje. Porque a gente eles está têm chamando a medo. atenção. Aham. E não, mas se fossem homens falando aqui, era uma outra Tudo coisa. bem. Mas por isso que eu achei tão incrível vocês fazendo, Sim. entendeu? Porque hoje é um assunto, gente, tudo bem. É o assunto, todo mundo fala de assunto. Mas a gente está falando, quando a gente traz um assunto falando Relações. de mulher, quando a gente traz duas mulheres falando de relacionamento, que trazem um olhar de um homem que está há muito tempo ali acompanhando essa mulher que hoje está falando sobre isso, e você traz também o olhar do seu marido, e você trazendo todos os seus relacionamentos e as experiências. Cara, isso é muito rico para quem está aqui. Porque a gente Dores, aprende e a gente passa. aflições. Gente, porque eu acho que tudo. Eu estava conversando isso com quem agora? Acho que com o B, não lembro agora. Tudo que está na moda, infelizmente, é o que é válido, né? Então, assim, enfim, É o eu não vou mercado. nem entrar em assuntos de preconceito, que é bizarro, mas assim, é muito doido. Como, tipo, agora fulano de tal tá bombando, então
fulano de tal tá na moda, então todo mundo que é igual fulano de tal tá na moda. Tá legal. Tipo assim, é como se fosse isso, É isso, sabe? É muito praticamente. escroto É, isso, sabe? é. O mundo é muito escroto nesse lugar. Então, se é assim que funciona, então vamos botar na moda, então. Então, se é pra todo mundo entender, então vamos E botar na vamos- moda. Então, bora vamos botar falar. agora todas as mulheres falando isso. É Pronto, isso, tá vendo? é Aí... Se é assim que funciona, então vamos usar isso a nosso favor. Então, eu acho que quanto mais a gente falar e mostrar para as mulheres que, cara, isso é se masturbar faz parte. Falar sobre isso, se Exatamente. conhecer. A gente pode. Se você. eu não gozo, não é só você que não goza. Você pode estar na. né? Exato. Não goza, não é só e você outra, que não goza. rapidinho, não. gente, um parêntese, uma coisa. Quando eu falei que também mulheres não gozam, que assim, nunca gozaram. Porque É. acontece também de eu transar e eu não gozar e eu ter um Óbvio, né? super Sempre. prazer, Ok, entendeu? sim. Tipo assim, não, Isso é importante, Bá, falar. eu gosto de gozar. Então, assim, Aham. normalmente eu vou gozar. Mas pode acontecer, às vezes, de eu estar com um super prazer, eu estar super lubrificada e eu não cheguei Muito tudo importante certo. você falar isso. A falta de entendeu? gozar não é falta de prazer, tá? Não, O fato de não não é, gozar não é. Por favor. É, assim, é o ápice, É o eu chego ápice, e tal, mas exatamente. assim, tudo certo. É só porque, de fato, umas mulheres nunca tiveram essa experiência isso. e nunca souberam que é possível e que pode. Então, Aham. quanto mais a gente falar, eu acho que isso, ai, gente, é um espaço que é muito importante. Sim, e eu vejo trocar muitas amigas experiência, falando assim. mais sobre isso hoje em dia. Não falarem, mas bom, ontem eu me peguei numa situação muito bizarra, assim. Eu fiquei pela primeira vez com um amigo, não posso falar, não tem problema, no final de semana. E aí ontem, aí eu tava falando com ele e eu falei assim, na maior naturalidade do mundo, assim, que a minha filha tinha achado lá o meu vibrador. Quantos anos tem sua filha? Vai fazer 5 anos. E aí ela... O polvinho. O polvinho. Ah, de bonitinho, chat. Muito bonitinho. Ah, de Botou- polvinho bem botou da inocente. pulseirinha e tal. E aí eu falei assim, achou meu vibrador e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, meu Deus, mas o que você falou? Porque na cabeça dele era um pau, né? Um falo, Até né? Isso mudou, você vê? Totalmente. E aí eu falei assim, cara, da onde que eu teria coragem? Porque assim, eu nunca tive vibrador, uma coisa muito nova. Mas mesmo que eu tivesse nos meus relacionamentos passados, eu Quando não que você teria teria coragem de coragem falar de pro contar? cara Ai, sim. que a menina achou meu vibrador. Não, nem que você tem. Nem que Pra você tem. Isso E é uma que outra coisa, a sua né? filha. Jamais falaria. Até porque, nossa, sua filha, que enquanto mãe mãe. é essa? Entendeu? E eu falei assim, tão natural. E ele também falou muito natural. E a gente continuou o Ai, assunto. que Isso maneiro. é uma coisa nova dos homens receberem Ponto pra isso ele. também. Gostamos Ponto pra dele. ele. Gostamos dele. Gostamos. A gente Vamos ver. curtiu. Agora conta aqui, traição, como é que você lidar com isso? O que é isso pra você? Perdoa, volta, não quero mais, depende da traição. Se existe essa questão assim, depende de como foi. Eu acho que o que é traição, né? Vamos lá. Existem vários tipos de a gente fala traições. disso. Eu acho que até alguém... Não A gente falou muito, eu falo muito sobre lealdade e traição. Pra mim são dois eu pontos acho que diferentes. assim, exatamente. Existe um papinho, eu acho que você falou antes falo do que a muito pessoa estava disso. procurando. Se a pessoa tá junto, mas Falou. tá procurando uma outra Isso. coisa, Não, e de amante fato... fixa, eu não entendo. Não, gente, aí... Mas é o que acontece muito. Amante fixa, pra mim, eu não consigo entender como... Aí que eu estou falando, é um aprendizado. Você descobrir, sei lá, que seu marido tem uma mulher, sei lá, 2 anos, e depois você conseguir ainda permanecer nessa relação. Aí, realmente, é um aprendizado, não julgo, mas a amante fixa, porque, pra mim, eu fico pensando, o que o cara está procurando num outro relacionamento fixo? Não é louco isso? Você entender o que ele está procurando em outro relacionamento fixo. Porque se você for entender que é uma questão de prazer, uma carne diferente, um cheiro diferente... Separa e vai. Não, tudo bem. Bebi, fiquei, uma carne diferente, um cheiro diferente. Agora, você permanecer... A gente fazendo teatro, viajando, eu já tive preciso saber mais sobre essas pessoas. Não, a gente... Pra analisar. E quando te colocam na situação, por exemplo, a gente viajava, né, com Dona Flor, com vários uma peça, espetáculos. E aí tinha, enfim, o da Luz lá, depois descobriram, até acho que ele ficou com a pessoa. E aí você conhece as duas e você fica como? Olha a situação que também te coloca. Total. Uma merda, né? Merda. E aí você fala, porra, eu sou chata, será que sou eu que sou chata? Porque você fica numa situação, como Cara, eu eu lidou? vou Porque é que tá chegando, eu não sei o que tá sendo contado para que tá Não chegando. sabe, horrível, muitas uma das E o merda. que vezes tá não sendo... sabe. Não, E aí chega com a esposa e eu fico, meu Não, Deus uma do merda. céu. Nem E- gosto de que me coloquem nessa situação, sério. Isso que eu tô Não, te falando. Tô cheia eu de também. problemas já, gente. Nem me liguem. Mas aí a gente fica chata, né? Não, A para. gente fica a chata Não, que quer sair da situação. Olha só, amiga, é o que a gente estava falando antes. Deus deu um presente maravilhoso. 2 pra gente. Incríveis.
que é o livre-arbítrio e o dom da palavra. Isso. Só que o ser humano tem um sério problema. Eu lembro de um exercício de teatro, quando eu era do tablado, 12 anos de idade, o exercício era assim. Andréa Fernandes, amo, professora maravilhosa, ela falava assim, vai ali na frente e faz alguma coisa. Uma olhava pra cara do... Tipo, faz alguma coisa. Vai ali na frente e você pode fazer qualquer coisa. Cara, ninguém conseguia fazer nada. Mas se ela chegasse e falasse assim, você vai ali na frente, dá 3 pulos e volta. Todo mundo vai lá. Então, peraí. O ser humano acha mais fácil ser mandado do que usar o livre-arbítrio que Deus deu? Então, começa o primeiro ponto. 2, deu o poder da palavra. Você pode escolher qualquer palavra do dicionário para se dirigir a mim. O fulano escolhe as piores palavras. Tipo assim, sabe que vai dar ruim. Verbal. Ele te conhece, ele sabe o seu temperamento. Ele sabe que se ele chegar lá e vai falar assim, pô, Su, vamos fazer nada, sabe que vai dar ruim. Mas ele vai lá e fala daquele jeito. Pra quê? Porque... Então, de alguma maneira, eu acho que esse presente do livre-arbítrio, o ser humano talvez tenha ficado um pouco confuso, assim, do que é aquela do que coisa... pode ou não pode. Engraçado, ele teve começou um comentário a falar... desse lá no pod, né, Suelen, que o homem escreveu lá embaixo, a gente falando sobre traição, ele falou assim, mas gente, que bobagem isso. A minha esposa, tá tudo bem, ela fica com quem ela quiser. Então, assim... A gente gosta. Ah, mas aí ele tem um relacionamento aberto. Sim. Pelo que a gente entendeu, sim. Pelo assim, comentário... Eu não julgo absolutamente nada. Assim, e ele falou que era casado há anos. Então, assim, ele colocou realmente como uma questão normalíssima. Eu vou te falar, eu não sei também se é isso que a gente é atriz. Gente, se alguém falar assim, não, porque eu faço... Eu achei. Desde que não seja também. umas coisas bem loucas com animais, coisas doidas aí de pedro, tô falando assim, as coisas. Sim. Gente, não é problema da pessoa. Ela seja. Eu acho que. É questão do certo e errado, né? Que não tem o certo. Amor é plural, minha gente, é isso. Mas acho que tem que ser combinado. O combinar. Aí quando eu falo da traição, eu entro assim, o que é traição? Porque assim, é só o fato de fazer, ou é o antes, ou você tá de fato já se abrindo para. Porque. Gente, somos feitos de escolhas. A gente sabe quando a gente está aberto e quando a gente não está. É o que eu falo pro B. Abertura já seria uma atração. Então, depende. Aí é o que eu falo pro B, por exemplo. Nós somos feitos de ego também. E, de alguma maneira, coisas alimentam esse ego. Sim. Então, quando sim, eu trabalho com arte, eu posto uma foto ali e tem os comentários, eu interajo com as pessoas e tem essa troca de amor e tem essa troca de afeto, de alguma maneira eu estou alimentando esse lugar meu. Então, às vezes, se eu tô numa festa com um B e eu vejo que tem umas mulheres olhando para ele, gente... Hoje eu sou muito tranquila com isso. Vai embora comigo. Eu sou vou muito assim. vou pegar um drink. Entendeu? Fica olhando aí, entendeu? Segurança é essa que a gente não tinha 10 anos atrás, não sei você. Eu era super insegura. Assim, se a pessoa se ele tá interagindo, aí é um problema. Mas se ele não tá... Exatamente. Gente, caguei um bolo, porque é isso. Exatamente. Tá olhando pra ele, ele é bonito. A não ser que aí comece, sim. Pô, eu tô do lado, aí a pessoa tá aqui, ó. Aí não, entendeu? Mas eu tô falando, sabe aquelas coisas assim, que você saca? Bonito, olhou, tipo... Mas eu sou assim, muito de pedir o respeito de quem tá do meu lado. Eu não sou muito de gritar aqui. Não, exatamente. Você tem problema com a pessoa. Você tem questão com o problema. Se for receptivo aí pra mim, exatamente. aí já é outra história. Claro. Né? E tudo é o acordo, assim, tudo é o que... eu acho que quando a gente prega uma coisa, a gente tem que fazer. Por isso que, para mim, é muito complicado as pessoas que... Dá um exemplo nada a ver, tá? Chega na internet e fala assim, ai, gente, vocês têm que parar de consumir só a internet, tem que viver o momento presente, não sei o quê. Uma posta dia, tarde e noite. Peraí, você alimenta o monstro o dia inteiro pra pessoa consumir, tá falando pra ela não consumir, velho? É tipo isso, entendeu? A famosa hipocrisia. Então, pra mim, assim, não prega uma coisa que você não vai fazer. Então, se no relacionamento você vai falar assim, cara, eu sou aquela pessoa mega fiel, porque eu não faço, esquece. E, cara, eu tô vendo lá, velho, se situa, tá? Caiu tudo. Então, não banca nada. O que você falar... Vamos aprendendo, vamos sentindo, sabe? Isso aí, vamos vivendo. E eu acho que sim, é válido os acordos. Todos os relacionamentos são válidos, seja aberto, seja fechado, seja isso, seja aquilo. Mas desde que os dois estejam felizes. E eu acho, homens e mulheres, é muito mais foda, eu vou usar palavrão mesmo, é muito mais foda você ter alguém inteiro
e querendo aquele acordo daquela maneira, Sim. do que aquela pessoa que tá bem mais ou menos, sabe? Então, assim, se você quer uma coisa e a pessoa não quer, cara, ou vocês chegam num acordo, ou às vezes não é pra ser, sabe? Assim, não força uma barra, sabe? Não quero que a pessoa seja uma coisa que ela não é, entendeu? Às vezes a mulher também, ou o homem, quer ter um relacionamento com a pessoa e a outra pessoa é livre. Que idealizar uma E parada ela que não é livre, é livre. tem gente que é livre, isso. tem gente que se encontra em relacionamentos assim, entendeu? Hoje as pessoas vivem muito relacionamentos assim. Hoje você vê mais E outra, relacionamentos a gente abertos. tá falando que as pessoas estão se descobrindo. Então, assim, gente, eu tô falando que, assim, uma coisa que Acompanhando eu... o tempo. E pegando até carona nessa palavra de acompanhar, eu acompanhei desde muito cedo a minha irmã falando pra mim que ela era apaixonada pelo ser humano. Ela não gostava se era homem, se era mulher. Ela gostava da Isso pessoa. desde novinha? Desde nova. Tipo- Eu devia ter... Minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Minha irmã perdeu a virgindade, namorou... eu não sei, eu devia ter uns 13, não sei, eu era nova. Quando ela já Quando falava ela já isso. falava. Então, assim... E ela teve namoros héteros? Teve acho que 2 namoros héteros No e início. depois Então, assim, eu achava já mágico isso, entendeu? Isso é o mágico. Não, e crescer com isso é muito legal. Sabe que esses dias a minha filha, com 4 anos, me falou assim, mamãe, você sabia que tem meninas que namoram com meninas? Porque isso, eu falei, isso sabia? é aquilo, né? Que a gente Eu já falei, começa a aí eu falar falei, cedo. a Dinda Carla é casada com a tia Marina. Ai, caramba, fofa, sabe? que ótimo. Então, assim, é engraçado até, assim, a gente entender que a gente tá num Que a outro gente tá numa lugar nova mesmo, geração. assim. E que eles olham com outro olhar, assim. Ela falou assim, totalmente, Porque o querendo outro me olhar- avisar, inclusive. Sim. Ela queria me avisar, ela não tava assim, Ó, perguntando. mãe, se situa, hein? Ela não tava perguntando, ela não tava questionando, ela tava me avisando. Mamãe, você sabia? O olhar, é aquela Falei, questão sim. que a gente estava falando Que da amor. palavra, do palavrão, né? Como eles sabem? Porque a gente precisa falar que aquela palavra é feia. A criança, tudo que vem dela, vem de um lugar sim. totalmente lúdico. Você Totalmente vai- lúdico. E aí, infelizmente, a gente tem que passar o que é ou não. E elas vão acabando absorvendo aquela maldade. Uma outra, do mundo. ela falou, Por mamãe, isso que é tão... você sabia que homens também pintam unhas e usam cordões? Ai, que usam... maravilhosa. assim, porque ela é muito observadora, né? E aí, assim, né, é uma geração que eu, quando engravidei, eu falei, minha filha não vai usar tablet, não vai usar celular. Ah, tá, caiu tudo Tentou, por terra. tentou. Caiu tudo por terra. E ela, assim, ela me ensina dancinhas e me fala de músicas, enfim, assim, algumas amor. coisas a gente dá uma puxada, mas Sim, outras a gente acha sim, engraçado. estimula. E aí eu falei, sim, Pérola, homens podem pintar unha. Eu falei, gente, olha que engraçado, assim. A sensação que É a quando nossa eu começo a geração que raciocinar- passa isso pra eles. Porque lá atrás, imagina, isso... Assim, ela me obriga a falar sobre, inclusive. Sim, porque ela Ontem traz pra você. ela falou assim, mamãe, me ensina o hino nacional. E aí ela começou a cantar e aí ela já sabe que ela me dá uma irritada. Ela começou, tipo, ouviram do Ipiranga. Aí começa a dançar assim. Para, mentira. Tchá, 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 Para, tchá, mentira. tchá. Ouviram do Ipiranga. Tchá, tchá. Ela é maravilhosa. Ela parece com você? Ela é linda demais. Cara, ela parece. Ela é uma mistura dela com o Ela pai. é muito mistura, Ai, quero assim. Até de ver. personalidade, Lindíssimo. porque ela é geminiana. Então, Ai, assim. que maravilhosa. Aí chegou, assim, ela. Uma hora muito eu, uma hora muito ele, Ai, assim. que maravilhosa. Ela é uma É deliciosa. Tipo, muito, muito fofa. Mas Você é vai isso. querer, Márcia? Quer filho agora? Quero. Agora não, mas eu quero. Já tá batendo o reloginho à vontade? Aquela... Ou Mia, ainda não? olha, vou ser sincera que eu acho que é mais pelo mundo que tá agora, assim, pelo momento que a gente tá vivendo agora, assim. Claro Dá que não tô medinho. falando que vai existir um momento ideal, não, mas assim, Sim. eu não conseguiria ter um filho na pandemia, por Ah, exemplo. sim. Eu que tô num relacionamento Nossa, já há 14 Deus me anos, que pude escolher, eu não escolheria ter nesse momento, onde eu não sabia onde o mundo... O que onde que ia a gente... acontecer, Exatamente. Sim. Então, assim, eu tô vindo de um acidente que eu fiquei sem andar, que aí falando de Não relacionamento, sabia. B foi minha perna e meu braço, assim, sabe? Durante 2 meses. Porque uma coisa é você, assim... você fala assim, você quebrou a perna, mas você tem os 2 braços. Não, porque ele tava na muleta. E eu não podia botar o pé no chão. Você operou mesmo? Eu operei, eu quebrei a tíbia no meio e rachei, estilhacei, assim, um outro pedaço. Então, eu tive que botar uma placa enorme, do meio da canela até o tornozelo, com 8 parafusos. Então, eu não podia encostar. Então, de fato, eu ficava pulando que nem um saci. Caramba, Eu tinha que fazer xixi com a perna pra cima. Eu não podia apoiar, assim, o pé no Foda. chão, sabe? Isso na pandemia?
Isso foi ano passado, agosto. Na dança. No dança, Ainda tá. né? Quando eu teve a pandemia quebrei. na dança. Isso. Então, foi em agosto. E, assim, hoje eu ainda não tô 100%. Tipo, já tô quase, mas ainda não tô 100%. Mas, assim, eu fiquei muito dependente dele, sabe? Imagino. Então, assim, eu vi o quanto, de fato, Ele era a parceiro. parceria, assim, conta muito. Então, pra mim, foi muito fundamental, sabe? Assim, Ele tem vontade? ele tem vontade. Ou ele também é tranquilo? Não, ele tem vontade. E aí, agora, sim, você vê... Esse momento, eu acho que até de cuidar, foi bom, porque eu tive pela primeira vez em outro lugar. Por isso que eu falo também nada é por acaso. Sim. Quando eu tava falando daquele controle, lembra que eu falei que desde nova era controladora? É isso. Eu, de alguma maneira, sou aquela que vai deixar pronto, que não sei o que blá, 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 blá. Eu parei, eu não pude fazer nada. Então, ele teve que Sem assumir controle de nada. tudo. Então... Imagina se ele tivesse filho. Então, sabe quando vai, tipo assim, vai preparando, sabe? Então, assim, hoje eu vejo o mercado mudando, sabe? Ainda Demais. assim... A gente tentando se reencontrar Tá muito dentro dele. difícil, sabe? Tá demais, Tá Mar. chato, assim, você ver... Ai, meu Deus. como colocam um ator, assim, de uma maneira que... É muito triste mesmo, sabe? Eu ter me formado, eu ter estudado, eu, de gente tava falando verdade, sobre eu isso. vou defender até eu morrer que ser ator não é decoratexto, é Sim. você estudar psicologia, comportamento, é você saber como ele anda, como ele pensa, como ele reage, como é isso, como é Eu aquilo. acho que o sistema também ele tem que colocar essa questão mais severa para que Então, aí eu te em pergunto... algum momento esse mercado mude. Eu não tô porque- falando que ser ator você tem que ser formado, entendam. Sim. Mas assim, aí eu te pergunto. Quando você vai operar, você opera com um médico que é formado. Sim. Você vai fazer uma entrevista, você pergunta, né? Quando você vai com um advogado, a mesma coisa. E é muito doido quando você vê, de fato, o ator... Muitos atores começaram de diferentes maneiras e são Diversas. pedras preciosas, mas que ainda assim precisam de lapidação. Eu O precisei tempo de inteiro, lapidação. mas a sua carreira é o tempo inteiro. Então, eu gente. acho que quando você tira essas oportunidades, que são as entrevistas de trabalho, que no nosso caso são os testes, você tira isso das pessoas que investiram dinheiro. Eu não investi sua só vida, né? tempo. Eu parei a minha vida para vida. investir dinheiro e estudar nisso. Então, quando tira a oportunidade de teste, isso traz um questionamento para mim do que, meu Deus... O que vai ser das profissões, tipo assim, dessas profissões, entendeu? Não, graças a Deus, eu agradeço muito a rede social, eu acho muito incrível. Gente, vocês não têm ideia como eu me inspiro nas blogueiras, nas não que eu não seja influencer nesse lugar de atriz, mas influencer blogueira. Sim. Acho elas fodas, porque antes... E não é fácil, Você viu? chegava Não é. assim, gente, olha como a minha pele era linda, tava a atriz lá linda. Elas chegaram assim, olha como eu sou linda, mas eu vou te mostrar o antes. Elas mostravam antes, coisa que a gente não fazia. Então elas trouxeram umas coisas muito interessantes. Inovadoras, Só que gente. quando hoje coloca a gente no mesmo lugar e faz o artista ganhar mais dinheiro no TikTok do que aquela pessoa que mora na surreal. comunidade, que tá se virando fazendo 5 personagens em que é incrível, a gente também tá invadindo o espaço deles. Então como que é isso, sabe? Então, de alguma maneira, eu fico pensando... Tá, aí eu vou ter um filho agora. Tá, vamos aqui. Qual é a minha profissão, assim? Tipo assim, porque, assim, o que eu ganho na rede social... Eu falo assim, meu Deus, mas eu estudei uma outra coisa. E eles querem isso de mim, mas... Aí eu falo assim, mas tudo bem, é maneiro a dancinha, mas por que eu tenho que fazer igual? É maneiro Não isso. pode pegar a mesma música e cada uma dançar de um jeito De um jeito. diferente. Sim. Tem que Com a ser minha todo personalidade, mundo do igual. meu É sobre aquilo que jeito. você estava falando, né? O de pegar uma maneiro não pessoa e é ser imitar. diferente. A gente não tá brigando por isso, pela igualdade do respeito, mas pelo diferencial. Então, aí, quando você me fala de ter filho, eu falo assim, meu Você Deus, eu tô pensa em todas essas eu tô questões. num momento de transição e de autoconhecimento nesse lugar que, na hora de eu escolher ser filho, eu penso, por que ser mãe... não, cada um pensa de um jeito, mas é que, assim, pra mim, ser mãe não é porque é bonito e maneiro e é lindo ficar grávida e tal. É porque eu acho que eu vou deixar uma coisa pro mundo. E sabe se... Gente, não, vocês vão ter que me aturar agora bem velha. Mas vai que aconteça uma coisa no parto, sabe? Assim, eu tô falando assim, quando você engravida, você não pode pensar que vai ser, ai, lindo, maravilhoso ter Não, filho. Não, você tá muita deixando uma coisa. coisa pro mundo e Sim. sabe-se lá o que vai acontecer com você. Então, hoje, o mundo tá precisando de mais gente?
Tô brincando, mas entende? Hoje, eu quero ser mãe, colocar hoje, no mundo de hoje, um filho agora. Quero, porque eu acho que hoje eu tenho uma coisa muito boa que vai deixar para o mundo, então eu vou ter filho. Aí sim, sabe assim? Eu faço esse questionamento. Sim. É um fruto que eu vou deixar para esse mundo e que, de alguma maneira, eu vou aprender com ele, vai ser uma troca. Então, acho que eu tô numa fase de transição e aprendendo. Assim, sou uma pessoa muito altruísta. Faço tudo muito pro outro. Eu saio da minha casa, volto aqui, fazendo não sei o que pra falar. E quando você tiver filho, então... Aí, Bernardo fala assim, amor, você faz tudo muito pra todo mundo. Então, eu tô nesse momento agora tentando fazer pra mim. Porque daqui a pouco... Você vai fazer pra ele. Então, tô nesse momento de transição. Vocês casaram na igreja, vestido de noiva? Não, ainda não. Tem vontade? Tenho, mas meu Deus, é muita gente, amiga. Você casou na igreja? Não, também não, até hoje. Amiga, como é que faz pra combinar nada? Ah, eu vou casar antes de vocês. Um beijo. Mas eu adoro os casamentos. Não, eu já chamei Michelle pra um casamento aí meio fake. A louca, deixa Você viu, hein, boy? Você viu que hoje tu rolou o programa inteiro aqui. Boy novo na área aqui, Eu ó. quero. Presente da Coifer. Coloca a Coifer aqui pra gente, Marquito. Ai, que maravilhoso! A gente gosta. Essa parte aqui é que a gente gosta de presentear. Olha, mais Coifer é uma linha profissional. Ai, que delícia! Um dos nossos incentivadores aqui. Que lindo! Diamond. Não, e é bom de verdade, tá? Porque isso é linha de salão, pra você manter que em casa. maravilhoso. A gente tá então, você tá falando falando de do louro. Ótimo, É isso. gente. Ai, que maravilhoso. Essa é a Namorarte. Isso aqui é... Não sei. Ai, gente. Ai, meu Deus. Namorarte, provavelmente, não sei se é o algodão doce que Você pode abrir? Já pode. pra fazer aquele Meu trabalho Deus! oral. Aquele trabalho oral delicioso. E detalhe, sabe o que é o mais legal? É zero ainda, não tem açúcar. Meu Deixa eu ver, gente. é algodão doce, Gel beijável com efeito quente e sabor de coco. Pronto. B. Ai, Hoje hoje tem. Gente! Namorarte. Eu adoro. Eu tenho de algodão doce, que é uma delícia. Mário ama. Ai, que cheirinho bom! É gostoso mesmo. Gente, que uma maravilhoso! delícia. Que delícia, que delícia. face Nossa, namorada. E beautiful. Face Beautiful pra você ficar mais linda. Gente, vou vir mais vezes aqui, tá? Obrigada. Obrigada de nada. Maquiagens. Mas é muita coisa! Gente, eu ganhei muita coisa, vocês não têm ideia. Olha aqui, gente! Muita coisa de verdade. Você merece, Má. Tô muito feliz, rapidinho. viu? Antes de acabar tudo aqui, vocês conhecem isso aqui? Rosa Mosqueta, Rosa maravilhoso. Mosqueta, você Pra sabe o que é? pepeca? Não, pra pepeca não. Me abaixa. Foco aqui. Eu não sei se... Agora esse conta. óleo já tá, óleo natural, esse mesmo. Rosa Mosqueta, ele é um clareador. Sim. Então, as partes íntimas, o lábio, o ânus, a virilha, normalmente ela vai ficando um pouquinho mais esfumaçada. depilação, vai ficando marronzinha. até... Claro que você não vai ficar rosinha que nem em vídeo das nossas colegas. Não vai ficar. Mas fica rosadinho, vai clareando. Amor, você pega... Ela explicando o que é rosa. Você pega a Rosa Mosqueta, pinga assim, aí vai passando lá, massageando. Eu passo até no... Como é que chama grelo? Mentira, mas passa lá. No clitóris. E olha eu mandando aqui. Eu chamo grelo. Isso é um corte. Maria Joana perguntando como que se chama o grelo. Cara, eu só imagino entrar uma música assim de um grilo, né? Sério. Então, aí sempre Mas faz... passa no clitóris também. Passa no tudo. Clitóris, passa nos lábios, Gente. passa na virilha e você passa no ânus. Vai Arrasou. clareando. Olha, É muito E bom. Rosa Mosqueta é antiguíssima. Muito, assim, a mãe não dela sabia, é super novas usada. funções agora. É. Gente, facial que essa bruma é uma delícia. Essa Dá bruma é uma maravilhosa, balançada tá? na bruma. Você passa depois da maquiagem, ela tem um brilhozinho maravilhoso. Meu Deus! É bom, é um arraso. Pra Não, finalizar. Sério. Ó, Rosa Mosqueta. Isso aqui é pras manchinhas, ó, do rosto. Tá vendo? Olha, sério. Gente, tô amando. Gente, muita coisa. rímel. Primer, rímel, gloss. É o seguinte, semana que vem a gente tem Maria Joana novamente aqui. Exatamente. Próximo bloco. Próximo bloco. Obrigada, maravilhosa. Amei. Que delícia.
Gente, muito sucesso. Muito obrigada por Obrigada. vocês estarem disponíveis e abertas, se entregando pra falar desse tema, abrindo pras mulheres, pros homens. Isso é muito incrível. Que em pleno maravilhosa, século né? XXI, a gente... Cara, vocês lindas. E falando, abrindo os corações. Você, o que você falou hoje. Muito lindo. imagina. Cara, obrigada por dividir isso mesmo. Obrigada É a isso eu. mesmo que a Agora, gente tá é. aqui pra compartilhar essas histórias, Eu sabe? muito incrível o que vocês Experiência estão fazendo. Cada um vem aqui com uma experiência diferente. Não, e conta A gente comigo, gente. aprende demais com cada um que senta. Hoje Muito você deu legal. uma aula pra uma arada. E eu vou te que é falar, bacana pra caramba. Assim, que Muito legal, legal. olhar nos seus olhos, desde a hora que você chegou aqui, Não, de ver esse demais, essa sorrisão, de ver daqui. você falante tamo pra caramba, junto. porque a gente também é falante na conversa. Não sabe? E assim, a Michelle falou assim, ai, vamos ficar mais juntas, ai, mas me leva, tá? Vamos Conheça mesmo. a pérola. Eu quero! Vou ligar pro Polvinho. Pedi pra namorar, te mandar um convite. Namorate, Dona manda Ida, um pinguim manda pra ela. Ai, gente, esse povo, ai meu Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Sucesso. Obrigada, viu? de Pela sua verdade. disponibilidade, por ser Obrigada tão a real, vocês. tão de verdade, tão linda, tão Obrigada. entregue assim, tá? Vamos Obrigada a casar. você. Olha, louca, Bê, vamos casar. Obrigada. Obrigada, tchau, Obrigada pelo convite, hein? Beijo! Obrigada.